Eu vim visitar aqui um trabalho de restauro, que é o dos anuários da então recém-fundada Repartição de Estatística e Arquivo de São Paulo. A fundação de 1892, esse anuário aqui é o terceiro, de 1895. Quando o arquivo foi fundado, ele foi fundado junto com a seção de estatística e ele juntou todos os documentos também de censo, registro de mortes, censo mesmo que se fazia por ano e por cidade. E aqui o que a gente está restaurando são gráficos feitos à mão, tem um deles aqui, justamente para compilar esses registros. Daí isso é importante para a história do arquivo, porque foi o primeiro registro da nossa fundação formal, mas volta para uma história mais antiga, porque o recenseamento o censo era uma função importante desde que o governador, que foi o Morgado de Mateus, veio em 1765 e ativou essa tradição em São Paulo. E esses documentos, está aqui na parte dos documentos interessantes para a história de São Paulo, eles foram chegando. Então, os censos que tinham acontecido desde 1765 por cidade e por ano. E depois tem um relatório sobre como é que está sendo o processo de organização desses documentos no arquivo, dizendo que era muito mais difícil organizar os documentos antigos, que eram manuscritos, do que os documentos novos, porque os documentos novos eles já eram produzidos com certos padrões mais modernos, né? Mas o arquivo ele tinha essa função de gerir os dados do Estado e servir como um instrumento mesmo para a gente conhecer melhor aquilo que o Estado tinha. O Sampietri, que está aqui do meu lado, é um dos servidores que faz o restauro do papel e está me contando o que eles têm que fazer para o livro ficar legal e uma peça da nossa própria memória, né? Não sei, você desentranhou? O livro foi desmontado, né? A capa estava bastante prejudicada, então nós desmontamos o livro, recuperamos áreas de perda, né? Nas folhas que já tinham perdido algumas partes. E depois tem todo o trabalho de reencadernar, né? E preparar para costura do livro e recolocação da capa, né? E daí vocês vão restaurar também a capa, que é muito bonita. Sim, né? A capa será uma capa muito bonita, né? Uma capa de época bem interessante. E a ideia é salvar cada fragmento da capa, né? E colocar num novo suporte para isso durar mais 100 anos. É isso, é um registro das atividades do arquivo desde 1892, que é quando o arquivo foi fundado. Então hoje, que é dia 10 de março, o arquivo vai fazer 131 anos. E daí a gente, óbvio, né, tá mexendo nos nossos próprios registros, na nossa própria história, na medida em que a gente tenta avançar para o futuro e continuar tendo esse mesmo papel aqui, que é o papel de gerenciar de forma inteligente aquilo que o Estado produz, né, os registros dos cidadãos e como processar essas informações e servir de base tanto para ter um serviço de transparência quanto para aprimorar as políticas públicas. Então, o sentido desse relatório continua muito parecido com aquilo que a gente faz hoje, guardadas as devidas proporções e atualizando. É isso.